Graças a Deus não tinha trânsito na Paulino Rocha, nem na Alberto Craveiro. Deu tempo de chegar e trocar de roupa. Eita, Josi, meus parabéns atrasado, onde você não estava aqui, né? Obrigada. Meus parabéns, Deus abençoe. Muito sucesso e mais saúde para você. O que é que você traz de novidade pra gente, hein? Vamos falar sobre seleção brasileira, né? Até que enfim, Glória. Uma Aleluia, vitória. Uma vitória. No dia do meu aniversário, viu? Quem quiser dizer que aí foi um presente ou algo do tipo, né? Porque Carlos Ancelotti também fez aniversário no dia 10. E aí, nesse jogo que marcou também a comemoração, Brasil venceu por 1-0 a equipe do Paraguai. E quem vai dar mais informações exatamente sobre esse jogo, esse confronto, é o repórter Ale Oliveira. A classificação para a Copa veio em ritmo de festa, antes, durante e depois do jogo. Antes porque Carlo Ancelotti estava de aniversário. O italiano completou 66 anos e recebeu os parabéns da arquibancada. Por una buena actuación, creo que la torcida está contenta de la actuación. Quiero agradecer la torcida por el recibimiento que me ha hecho. Salimos muy contentos a mirar adelante. O técnico brasileiro escalou um time super ofensivo com 4 atacantes. Com isso, foi uma pressão enorme do Brasil em cima da defesa do Paraguai. O gol brasileiro veio só no final do primeiro tempo, com o Vini Júnior completando a boa jogada de Matheus Cunha. Final, Brasil classificado 1, Paraguai 0. A seleção brasileira encerra a participação nas eliminatórias sul-americanas contra Chile e Bolívia em setembro. Exatamente, viu? Foi um único gol, né? Um golzinho ali, mas a gente já tem que colocar pontos positivos dentro dessa seleção. 2 jogos do Carlos Ancelotti simplesmente não levou gol, né? A defesa mais uma vez vem mostrando aí que vem dado resultado, mas aí como o próprio Ale falou sobre a questão de ter colocado 4 atacantes, eu vou querer mostrar aqui principalmente a escalação, o time inicial da seleção brasileira. Queria até mostrar exatamente porque tem algumas diferenças, principalmente na parte ofensiva, tá? No jogo contra a equipe do Equador, a gente teve o Pombo, né? O Richarlison ali como titular. E nesse jogo a gente teve exatamente a volta do Rafinha, que claro, não foi ele que fez o gol, mas a gente já tem uma parte de ataque, uma parte ofensiva que pelo menos deu um resultado. É mínimo a gente falar que 1-0 já dá pra ver uma grande diferença. É mínimo, mas se a gente levar em consideração os últimos jogos, a gente já tem um caminho andado aí, principalmente. Se a gente levar em consideração também, a gente tem um caminho ali, principalmente a seleção brasileira tem pontos importantes. Uma defesa que vem dando resultado e principalmente aí um trabalho que vem sendo feito com o Carlos Ancelotti. Está só começando a fase Ancelotti. Agora vamos falar do nosso quintal? Bora? Vai falar do jogo de amanhã? Exatamente, Fortaleza e Santos vão se enfrentar amanhã na Arena Castelão. O jogo é às 7h30 da noite. Mas como a gente costuma falar aqui, a partir das 7 horas a gente já vai falar um pouco sobre aquecimento na nossa transmissão. Mas a gente tem que sempre lembrar, tá? O Fortaleza é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 10 pontos. E logo depois tem a equipe do Santos, que é o 18º. Só que a gente tá vendo imagens aí do treino da equipe do Fortaleza de ontem. Na verdade, eles vão treinar ainda hoje a partir das 5 horas da tarde. Mas tem alguns desfalques. A gente tem principalmente o Rosseto e o Moisés, que está na parte do departamento médico, então vai demorar um pouquinho aí, só que a gente estava falando sobre o Sérgio Papelin, que disse que ia tirar algumas peças, uma laranja podre de dentro do elenco, e a gente já tem 2 jogadores que saíram. Primeiro foi o próprio Paul Fernandes, que reincidiu um contrato, e o Tite, que se despediu da equipe ontem. A gente teve também toda uma despedida emotiva, não só do jogador, mas também do CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, e de todos os outros jogadores. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como foi essa despedida do jogador, porque ele também tem uma grande história. 5 anos dentro da equipe, ganhou Copa do Nordeste, acessos, Campeonato Cearense. O torcedor tem gratidão pelo Exatamente, e é isso que deixa as portas abertas para ele, né? Ele agora vai para a equipe do Goiás, vai jogar toda essa temporada, o restante da temporada na equipe do Goiás, e a gente fica na expectativa, a gente já sabe da qualidade do jogador, mas eu queria mostrar um pouquinho do que foi essa despedida do Tite. No caso do Tite, a gente vê muitos sentimentos positivos, mesmo com a despedida, né? Porque a gente vê o reconhecimento, a gente vê o amor, a família que está aqui presente, pai, filhos, e você não falhou em nenhum momento, porque você sempre se entregou, sempre foi verdadeiro, sempre honrou a nossa camisa, sempre honrou as nossas cores,
viveu dias sensacionais e dias difíceis e teve a mesma postura sempre. E isso é que é admirável. Falar para o torcedor do Fortaleza. Hoje, o atleta profissional que vestiu essa camisa 227 vezes se despede. E aqui agora está o torcedor do Fortaleza. Aquele que carregará cada dia uma paixão tremenda por este clube, um desejo enorme que o clube continue tendo sucesso. E com toda certeza iremos nos encontrar nas arquibancadas, seja do Castelão, seja onde Fortaleza for jogar, tenho certeza que lá eu estarei. Olha, te digo, viu, Josi, tem muito jogador que sai do Fortaleza, mas fica o Fortaleza ali dentro do coração. É verdade, já vi alguns casos, viu? Com certeza. E eu acho que a imagem que a gente tem do Tite, a gente sempre brinca que ele era um xerife, não uma liderança dentro de campo, mas a imagem que a gente fica é que quando terminar a parte dele como jogador, a gente consegue espelhar ele também ainda trabalhando no futebol, mas de outras formas. Então, ele agora vai para a equipe do Goiás, a gente deseja muita sorte para ele, mas a gente também tem um sentimento de dever cumprido, né? O torcedor tem esse sentimento de dever cumprido e nada reclamar do Tite. É isso, voa, viu, Tite? E muito obrigado por tudo que você fez para o nosso Leão. Bom, só fazer uma correção rápida, apareceu aqui embaixo aí, enquanto estava aparecendo as imagens, TV Vozão, obviamente, claro que não. Leão Era TV. a TV Leão. Leão TV. Leão TV. Né? Leão TV. E o Santos, hein? Olha, da mesma forma que o Fortaleza tem alguns desfalques, o Santos também não está diferente, tá? Tem um grande desfalque que a gente vinha falando exatamente, que é o Neymar. Não vai jogar exatamente porque está cumprindo esse efeito suspensão automática exatamente pelo jogo passado, porque foi inventar de fazer um gol com a mão no jogo do Botafogo. Eu lembro. Levou o cartão vermelho, no final das contas, diagnosticaram ele com Covid, no final das contas não estava com Covid, ele até brincou, né, a Liberdade cantou alguma coisa do tipo, mas aí também tem outro desfalque, tá? O Gil, zagueiro da equipe do Santos, que antes era o jogador da equipe do Corinthians, também vai desfalcar a equipe para esse jogo, tá? Lembrando também que Soteldo, ex-jogador do Santos, foi vendido para a equipe do Fluminense, então a gente tem esses 3 desfalques aí pela equipe do Santos. Pode ser bom pro Fortaleza, hein? Pode ser bom, tem que aproveitar. O que mais, Josi? Vamos falar sobre basicamente o Ceará, né? O Ceará que agora tá de boinha, tá tranquilo. Mini férias, é? Mini férias, né? 2 semanas de férias. A gente tá vendo imagem ainda do último treino. Essas imagens é até antiga, porque faz tempo que a gente não vê treino deles exatamente por essa folga, mas a gente tem um jogador que foi dispensado nos últimos dias, que é Léo Rafael. Ele estava na equipe do Ceará desde o sub-20, aproveitado ali das categorias de base, e nesse ano fez apenas um jogo no profissional, tá? O Ceará tem ainda direitos econômicos sobre o jogador, cerca de 25%, mas aí acabou sendo dispensado, e até é interessante a gente falar, porque é um jogador que teve um jogo ainda na temporada, né? Então é difícil, porque querendo ou não, a gente percebe que é um Léo Condé, uma equipe do Ceará que não conta com esse jogador para o restante da temporada. Ele já chegou a ser emprestado ainda na temporada de 2025 para a equipe do Vila Nova, retornou para a equipe do Ceará, mas não foi utilizado. É isso aí. E o que mais? Eu tenho que lembrar que a gente tem esses 2 confrontos aí, né? O Ceará que agora está tranquilo, está sem jogar, e o Fortaleza vai jogar amanhã contra a equipe do Santos, que a gente vai transmitir esse jogo. Mas quando voltar essa parada aí do Mundial de Clubes, Clássico Rei. Vai ter Clássico Rei já. Então, basicamente, o Ceará agora está se aprontando para o Clássico Rei, e o Fortaleza também enfrenta o Santos. Vai ter também uma mini parada, mas quando voltar, já volto com tudo para um grande Clássico Rei do Campeonato Brasileiro. Promete, hein?